Graças a Deus. O tema de hoje é na obra regenerativa que está no livro Fonte Viva e foi extraído da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Paulo, como vocês já sabem, mas é bom sempre lembrar, foi o maior perseguidor dos cristãos. Mas depois de sua transformação em Damasco, ele se torna um verdadeiro seguidor de Jesus, mesmo não o tendo conhecido. Os Gálatas eram da Galácia, região da Ásia Menor, que hoje é ocupado pela Turquia. A carta aos Gálatas chama atenção para com a escrita fervorosa de Paulo, onde é dirigida uma dura e emotiva repreensão aos membros da igreja, devido aos falsos mestres que estavam ensinando a doutrina errada e por isso estavam se afastando do caminho do evangelho. É quando então ele os orienta, dizendo: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Emmanuel, ao comentar o trecho que Paulo escreveu aos Gálatas, ele traz para nossa reflexão uma questão muito importante, pois como estamos em um planeta de provas e expiações, como vocês já sabem, mas em face de seu início de regeneração, que é a transformação moral, é muito comum ocorrerem as tentações. E como ainda não estamos preparados para enfrentarmos tantas tentações, ele nos mostra que devemos ter indulgência com o nosso semelhante nas horas difíceis em que se encontram, tendo sempre aquele cuidado ao auxiliá-los para não ofendê-los. Que saibamos então como agir e se portar diante dos erros e dificuldades do próximo, enfatizando a importância da compreensão, da fraternidade, sem julgamento, pois semelhante ação é contrária ao verdadeiro sentido que Jesus dava à caridade, que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de um espírito protetor que é muito esclarecedora. Ele diz que a indulgência atrai, acalma e ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Chico Xavier expressou uma vez que viver é fácil, mas o difícil é conviver. Como nos explica a doutrina espírita, estamos cada um em níveis diferentes de crescimento, pois ainda estamos engatinhando. Então, que começamos analisando quando somos ofendidos e quando ofendemos, se é com ou sem intenção. Pois se ferimos os nossos semelhantes, é porque não conseguimos frear os nossos impulsos. Pois basta uma simples contrariedade para perdermos o equilíbrio, pois o nosso ego e o nosso orgulho, quando feridos, reagimos com ofensas, seja por alguém que nos disse algo que não gostássemos de ouvir, ou alguém que nos dirigiu palavras desagradáveis, ou aquele vizinho que foi indelicado, ou uma brincadeira de mau gosto, e tantos outros fatos inesperados e conflituosos que logo nos sentimos
ofendidos. Por isso, a importância da obra regenerativa, que se refere ao processo de transformação moral e espiritual, tanto individual quanto coletivo também, que consiste em tratar o erro do semelhante como quem cuida de uma enfermidade de um amigo, procurando auxiliá-lo sem prejudicá-lo, simplesmente aplicando as lições de humildade e amor ensinadas por Jesus, agindo com compaixão, fraternidade e paciência, sempre com a intenção de não expor e nem punir, evitando condenação e aquele sentimento de superioridade. Então, se queremos evoluir no sentido do bem, temos que superar o egoísmo e principalmente o orgulho ferido, que são os maiores obstáculos do nosso progresso espiritual. Vamos agora refletir um pouco. Quando alguém nos ofende, nós colocamos a roupa de vítima ou reagimos? E quando é o contrário, quando ofendemos, paramos para pensar porque o outro se sentiu ofendido? E sabemos por que ofendemos? Pois muitas vezes nós nem percebemos que ofendemos. E por que então a ofensa nos incomoda tanto? Então vamos colocar no lugar do outro, para que possamos compreender e entender melhor aquele que nos ofendeu. Para que a partir daí possamos analisá-lo através de um outro ângulo, nos tornando assim mais compreensivos e principalmente mais pacientes. Por isso que Emmanuel nos convida a substituir o julgamento pela compaixão, a lidar com as falhas alheias, com empatia e amor, para assim nos tornarmos instrumentos de cura e transformação, tanto para com os outros quanto para nós mesmos. Pois a verdadeira obra regenerativa começa no coração de quem compreende e acolhe. Recordemos o exemplo de Jesus, que ensinou, exemplificou e amou a todos, sem jamais aplaudir o erro ou relevar a maldade, demonstrando sempre as melhores formas de nos reequilibrarmos junto à justiça divina, que nos oferece 1000 oportunidades para corrigirmos os nossos erros cometidos. Portanto, não vamos permitir que as faltas do outro afetem o nosso trabalho na grande jornada aqui na Terra. Pois, como diz Madre Teresa de Calcutá, no final das contas, tudo é entre você e Deus, e não entre você e os outros. Portanto, ofender-se ou ofender é apenas uma questão de escolha de cada um, pois a agressão é sempre gerada por um espírito doente com o vírus do ego, dos ciúmes, do orgulho. Mas se deixarmos que nos ofendam, seremos também contagiados pelo mesmo vírus destruidor. Então vocês vejam como é difícil. Precisamos enfrentar. Sabemos que somos testados a todo momento em nossas atitudes, em nossos comportamentos, em nossa maneira de pensar e tantos outros sentimentos.
pois esses testes fazem parte da nossa vida para apararmos aquelas arestas neste planeta em que vivemos. Mas, infelizmente, basta que alguém nos contrarie para que, a partir daí, passemos a nos sentir ofendidos e a ofender. Será que vale a pena? E qual é o nosso papel nessa obra regenerativa? O ideal é que, quando sofrêssemos uma ofensa, respirássemos fundo e refletíssemos de como Jesus agiria se estivesse na mesma situação. Vou repetir. Como Jesus agiria se estivesse na mesma situação. Aí, então, certamente, conseguiríamos passar sem deixar aquela energia negativa nos atingir, já que o nosso mestre nos forneceu e continua nos fornecendo as diretrizes para a nossa vida através do seu Evangelho. Então, vamos começar a ignorar e tentar? Assim, quando a ofensa chegar, olhemos como um imenso convite ao exercício do perdão, procurando o equilíbrio e a harmonia diante da ofensa, pois os bons momentos que importam não são pelo que fazemos, e sim pelo como fazemos e para quem fazemos. E, lógico, tem uma historinha para vocês entenderem melhor, que é de dois amigos. Dois amigos viajavam pelo deserto quando, em um determinado ponto da viagem, discutiram. O ofendido, sem nada dizer, escreveu na areia: Hoje meu amigo me ofendeu. Seguiram viagem. Chegaram num oásis onde resolveram se banhar. O que havia sido ofendido, ele começou a se afogar, mas foi salvo pelo seu amigo. Ao se recuperar, ele pegou um estilete e escreveu numa pedra: Hoje, meu amigo, todo feliz da vida, salvou a minha vida. Intrigado, o amigo perguntou: Por que depois que te ofendi, você escreveu na areia? E agora escreveu na pedra? Sorrindo, o amigo respondeu: Quando um amigo nos ofende, deveremos escrever na areia, onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Porém, quando ele faz algo grandioso, devemos gravar na pedra da memória do coração, onde vento nenhum no mundo poderá apagar. Pois, segundo Emmanuel, se tratarmos o erro do semelhante como quem afasta a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa, que é orientar e ajudar o próximo com mansidão e amor. Graças a Deus.